Olá, mochileiros e viajantes da internet, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja super bem. Meu nome é Gabriela, sou taróloga e idealizadora do Tarô de Vênus. E hoje eu tô aqui pra gente comentar sobre o que o tarô nos diz da relação do Jesuíta Barbosa e do Cícero Ribeiro. Mas quem são essas pessoas? Para quem não sabe, para quem não tá por dentro, Jesuíta Barbosa foi o ator que interpretou o Jové na novela Pantanal, a releitura que fizeram o ano passado, e ele começou a namorar o Cícero em novembro de 2022. Eles fizeram muitas aparições públicas, todas elas muito fofa, muito romântica, então eles caíram na graça do povo, todo mundo achou eles muito bonitinhos. Mas recentemente, na segunda-feira, Jesuíta Barbosa postou um story escrito um pedido de socorro, dizendo que sofreu agressão por parte do até então seu parceiro, que é o Cícero Ribeiro. Então eu resolvi perguntar para o tarô, né, como é que é essa relação desse casal e também se eles vivem um relacionamento abusivo. Porque daí se levantou inúmeras especulações, vazou até algumas histórias que já teriam brigado, teriam até feito alguma agressão, empurrões, algo desse tipo. Então as pessoas já estavam meio que especulando se esse casal tinha um relacionamento saudável ou não. Então resolvi perguntar e ver como é que essa relação, o que o tarô nos diz sobre essa relação. Para esse vídeo, para essa leitura desse casal, eu resolvi usar o tipo de leitura de tarô que eu ofereço nas minhas leituras. Para quem tiver interesse, é só agendar uma leitura comigo. Eu usei Templo de Afrodite, onde ele analisa como que está a relação do casal, né? Faz um diagnóstico, faz todo um panorama de como está a relação e o que pode ser melhorado. E também para aqueles que têm interesse romântico em alguém, quer saber quais são os sentimentos dessa pessoa, essa leitura também serve para isso, tá? Então, vamos lá. Para quem não sabe, a leitura de tarô Templo de Afrodite é dividida em 3 partes. A primeira parte é quando a gente fala das questões mais físicas e carnais. Se o casal sente desejo um pelo outro, como é que é essa questão mais sexual mesmo. Na segunda parte, a gente começa a ver os sentimentos, o que existe de sentimentos, se existe amor, o que o outro sente, o que um sente pelo outro. É nessa parte também que a gente vê se a pessoa tem o interesse de ter um relacionamento mais tipo namoro mesmo, né? E na parte mental, no plano mental, é o que a pessoa pensa sobre essa relação, sobre o seu parceiro e também se ela tem um desejo mais a longo prazo de firmar um relacionamento com essa pessoa, tipo um casamento, por exemplo, tá? E a carta do meio, ela representa muito o que o tarô quer dar de conselho para você. O tarô, qual a visão do tarô geral da relação como um todo e o que pode ser melhorado, tá? Bom, para a leitura do Jesuíta e do Cícero, eu vou separar aqui do ladinho a foto da jogada completa. O lado esquerdo representa o Jesuíta e o lado direito representa o Cícero. E a carta do meio é o conselho para o casal. A primeira análise, né, que a gente vai fazer é sobre as questões, né, físicas, os desejos sexuais do Jesuíta e do Cícero. E na tirada do Jesuíta apareceu o 2 de espadas. O 2 de espadas, ele é um arcano que fala muito, muito, muito de a pessoa estar fechada, de a pessoa estar se protegendo e ela tá de olhos vendados. Então muitas coisas estão passando ali pelo Jesuíta e ele está simplesmente se fechando para isso. Ou seja, ele não está com desejo sexual. Essa carta ela é extremamente desafiadora e na posição que ela está é muito complicado porque mostra que os desejos do Jesuíta com o Cícero não estão lá, essas coisas. Ele não está tendo muita vontade de procurar o Cícero, ele está bem fechado, enfim. Já com o Cícero, em relação ao Cícero, ele está extremamente apaixonado, ele sente uma
completude com o jesuíta. O sentimento dele até é oceânico, ele sente um transbordar ali de sentimento. E ele procura o jesuíta, ele procura, ele, conversa com o jesuíta sobre, mas o jesuíta não tá muito afim de ter relações, mais íntimas com Cícero. Ele tá enfrentando alguns problemas no plano mental, e com isso ele acaba não tendo muita vontade, muito desejo, E a carta ao mundo para o Cícero mostra que ele gosta muito, que ele sente muita atração pelo jesuíta, mas agora, nesse momento, eles não estão conseguindo se conversar sobre esse aspecto específico. Agora, indo para o aspecto mais emocional e dos sentimentos do casal, a carta que apareceu para o jesuíta foi o Imperador. O Imperador também é uma carta extremamente desafiadora na posição que ela se encontra na jogada. Por quê? Porque o Imperador é uma figura autoritária, uma figura até rígida, diga-se de passagem. Ele também exerce muita cobrança e muito autoritarismo na relação, E já o Cícero é uma pessoa extremamente apaixonado pelo jesuíta. Aqui mostra no 3 de copas. Ele está muito apaixonado, ele quer celebrar essa paixão, ele quer celebrar esse amor com o jesuíta, só que o jesuíta não está na mesma batida, o jesuíta não está no mesmo ritmo que o Cícero, então não está muito compensada essa relação, onde o jesuíta, ele até exige bastante coisa do Cícero, ele traz muitas regras para a relação, ele traz muito autoritarismo para a relação, enquanto o Cícero, ele quer celebrar, ele quer aproveitar a relação, ele quer comemorar de verdade. Até rola um excesso de sentimentalismo do Cícero, E o jesuíta às vezes se torna até impaciente com isso, ele não tá muito, ele tá bem rígido mesmo, é uma relação que ele se tornou como se fosse uma pedra mesmo. Agora, falando das questões mais mentais do casal, o que um pensa sobre o outro, o que eles pensam sobre a relação, na parte do jesuíta apareceu a temperança, que é uma carta que fala muito sobre o equilibrar das coisas, O jesuíta parece, na cabeça do jesuíta, parece que o Cícero ele é extremamente sentimental, ele é extremamente impulsivo. Então o jesuíta, de alguma forma, ele tenta equilibrar isso, ele tenta trazer o equilíbrio para a relação, Então, mesmo com uma relação que na cabeça do jesuíta está um pouco conturbada, está um pouco descompensada, ele está tentando trazer o equilíbrio, tentando, através de um diálogo, através de uma conversa, temperar, equilibrar as coisas. Então, é assim que está na cabeça do jesuíta. O jesuíta ele está muito mais na parte racional da relação, diferentemente do Cícero. O Cícero ele tem grandes planos de casar, ele tem grandes planos de viver a longo prazo com o jesuíta, porém o jesuíta está pensando muito sobre a respeito, ele até tem vontade, mas quem está muito mais empolgado é o Cícero. Isso a gente pode ver no 10 de ouros, que é a construção de uma família, a construção de uma relação a longo prazo. Então isso está muito forte no Cícero, E por fim, como a gente pode ver no conselho do conselho que o tarô daria, se no caso estivesse lendo para os dois, esse seria o conselho, que o tarô dá para o casal, que é que eles se apegaram muito a essa relação. Como assim? Eles se apegaram ao que foi construído na relação. Mas como é que foi isso? Como isso? Como pode acontecer esse apego, assim, lá quando começou a relação dos dois, houve muito aquela intensidade, A gente via eles nas capas de revista, nas páginas de fofoca, eles aproveitando a praia, eles aproveitando os eventos, muito apaixonados. Então foi uma relação que foi muito intensa e uma intensidade em pouco tempo. O que acontece agora,
até em maio, né, um pouquinho antes, assim, eles relataram que eles tinham vontade de se casar, tinham vontade de até ter filhos, né? Mas o que aconteceu? Se construiu toda essa imagem, né, de uma relação super fofa, uma relação tão intensa, tão bonita. Só que o que acontece? A relação em si, ela vai mudando, né? As coisas vão mudando, as pessoas vão mudando e o que acontece? Os dois se apegaram muito ao que viveram lá no início da relação, aquela intensidade, aquela coisa tipo bem jovem, assim, de tipo vamos aproveitar, vamos, sabe, demonstrar carinho e tudo mais, mas eles se apegaram a esse início de relação. E agora, como a relação está alcançando uma nova etapa, uma nova maturidade, né, que ambos deveriam ter, só que eles não estão conseguindo acompanhar. Está havendo muito conflito, parece que apenas um está extremamente movido pela paixão e o outro está extremamente movido pela racionalidade. Então, assim, isso no caso, o jesuíta está sendo extremamente racional e o Cícero está sendo extremamente sentimental, né? O que pode acontecer, os desencontros, as brigas, as discussões, por eles estarem, tipo, muito apegados a lá no início da relação. Então, o tarô sugeria fortemente que eles conversassem, reestruturassem a relação deles, né? Que as coisas mudaram e desapegassem desse modelo que eles criaram lá no início, né? Para fazer a relação dar certo, né? Caso contrário, vai ser muita turbulência. E para finalizar a nossa leitura, eu fiz uma pergunta extra, né, para o tarô. Se o jesuíta Barbosa e o Cícero Ribeiro vivem num relacionamento abusivo, eu fiz essa pergunta e saiu a seguinte jogo que vocês vão estar vendo aqui do lado. A primeira carta que saiu no topo foi o Imperador, né? O Imperador mostra que é uma relação que está se tornando muito rígida e muito autoritária, né? E isso até pode explicar o que as pessoas viram no último evento que aconteceu da Marisa Monte, eu acho, não, Vanessa da Mata, que eles estavam lá e as pessoas viram eles discutindo, e o Cícero deu um empurrão no jesuíta. Então, a coisa está indo tão pro lado do autoritarismo que pode rolar, sim, esse contato físico aí complicado, sabe? E outra questão agora, tipo, na carta, a gente pode ver na carta a Roda da Fortuna, que mostra que lá no passado, quando eles começaram a relação, foi tudo muito rápido, tudo muito intenso, tudo muito loucurado, assim, né? E eles assumiram um relacionamento muito rápido, né? E com isso pode ter atrapalhado, sim, um pouquinho o andar da carruagem, né? Eles podem ter se atrapalhado, tropicado, alguma coisa não foi conversada, alguma coisa não foi acordada, que agora eles estão enfrentando dificuldades com isso, né? Aqui, a Rainha de Ouros mostra que é uma relação que para os dois rende frutos, rende muita abundância no quesito material mesmo. É um casal que quando aparece dá um burburinho, as pessoas comentam, né? Eles são chamados para eventos, né? Eventos de marca, eventos de luxo, né? Esses dias eu vi eles na Gucci. Eles também, querendo ou não, eles chamam a atenção das pessoas e chama mais um trabalho, chama uma publicidade, chama alguma coisa assim nesse sentido. Então é um relacionamento que os dois juntos, eles sim conseguem trazer uma boa grana, né, viver bem, enfim. Mas o que me preocupa é ter caído a carta da justiça. Seria daqui um futuro mais recente, assim, um futuro mais, né, não lá longe, é um futuro que daqui a pouco acontece. Mostra, sim, essa relação esfriando bastante. A justiça é uma carta muito fria, ela é muito rígida também, né? Ela vem com a sua espada para realmente julgar e fazer os cortes, né, necessários. Então, provavelmente, a relação vai esfriar bastante e também vai exigir um certo ponderamento, um certo julgamento no andar dessa relação, né? Julgar se a relação deve ou não continuar,
julgar como as coisas podem melhorar, vai haver um julgamento mais incisivo em cima dessa relação, né? Correndo o risco até de ela afindar, mas eu espero que não, espero que se acertem, né? Mas sim, se eles não tomarem cuidado, se eles não fizerem um julgamento assim, usando a razão e a emoção em equilíbrio, né? Trazer o equilíbrio também, que tem a balança aqui, se eles não trazerem esse equilíbrio, essa relação ela está fortemente comprometida. Então, se me perguntassem, vive num relacionamento abusivo, assim, não é que vivem, é que estão se encaminhando, né? É provável que se eles não tomarem se eles não dialogarem, não conversarem, não alinharem certos acordos, provavelmente essa relação ela pode se encaminhar, né, para algo mais complicado, mais delicado. Eu espero que não, né? Eu espero que tudo fique bem. Se você gostou aqui dessa leitura Templo de Afrodite, eu convido você a agendar uma leitura de tarô comigo. É bem esses moldes que você viu aqui, é esse molde que funciona a minha leitura. Eu faço uma análise da relação, dou conselhos e você ainda tem direito a uma pergunta extra. Então agende essa leitura, venha ver como está a sua relação. Se você tem interesse romântico em alguém, também serve essa leitura. Eu posso ver quais são os sentimentos da outra pessoa com você e se essa relação tem futuro ou não, tá? Também convido vocês a visitar o meu site Tarô de Vênus. Gente, tem tanta coisa legal lá. Tem incensário, tem bordado exclusivo, bordado que eu fiz, de amuletos, né? Uma coleção tão bonitinha que eu fiz. Eu convido vocês a ir lá ver, conferir o meu site, que também dá para fazer o agendamento da leitura de tarô por lá, tá? Eu espero que tenham gostado. Deixe aqui a sugestão nos comentários quais os próximos casais que vocês querem que eu faça uma análise. E é isso, gente. Tenham boa semana aí. Tchau!